Eu posso, ou qualquer um pode batizar a outro em caso de necessidade? Precisa ter um sacerdote perto? O batismo precisa ser confirmado depois? Como é que eu sei que ele é válido? Quais são as circunstâncias? É o que nós conversaremos hoje para explicar isso com bastante clareza. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. É um tema, sobretudo hoje em dia, muito importante, porque está nas nossas mãos salvar muitas almas com isso. Eu repito, está nas nossas mãos salvar muitas almas com isso. Mas como que eu posso batizar alguém se eu não sou um sacerdote? Uma senhora pode batizar? Uma enfermeira pode batizar? A gente tem certas noções, a gente sabe que pode, mas em que circunstâncias? O que diz a doutrina perene da igreja a esse respeito? Então isso eu queria destrinchar um pouco. E eu realmente recomendo que, se você tem essa preocupação de saber mesmo, que você veja até o final. Por quê? Porque as várias partes são importantes. Porque se eu fizer uma parte sem saber da outra, eu posso abusar, né, de algo que de si é legítimo. Então, esse tema eu realmente recomendo que a gente veja do início até o fim. Por isso eu dou apenas 2 avisos desde já, e aí já passo para a explicação. O primeiro aviso é que ainda é possível pedir o adesivo de São Miguel Arcanjo, como você vê na tela, já está bento por um sacerdote, e você pode pedir das 6 da tarde até as 10 da noite. Como diz a Sagrada Escritura, a messe é grande, os operários são poucos, graças a Deus o apostolado vai crescendo, e nós quase que nos faltam mãos para atender e para fazer todo o apostolado necessário. Então eu peço que você faça esse esforço de ligar para esse nosso voluntário que está atendendo, das 6 da tarde até as 10 da noite, peça o seu adesivo, e no mesmo telefone você pode também colocar suas intenções, tem um menu lá para colocar suas intenções para a missa desta sexta-feira. Cada semana tem uma missa, você pode colocar suas intenções ou pelo telefone ou pelos links na descrição do vídeo. Para aqueles que têm dificuldade no celular, tem o título do vídeo. No finalzinho do título tem 3 pontinhos escrito mais. Você clica ali, vai aparecer a descrição com vários links. E um deles, e essa é a segunda notícia, um deles é para você, que ainda dá tempo de colocar suas intenções, que serão levadas para o santuário de Nossa Senhora de Fátima, no dia 13 de maio, e serão levadas também no lugar onde o anjo apareceu para os 3 pastorinhos. A gente imprime em caderno, não é? A gente coloca todas as intenções ali, mas para isso você precisa colocar no link que está na descrição. Ao longo do ano, todos que são membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos têm seus nomes e as intenções levadas para vários santuários relacionados a São Miguel, aos anjos, e em maio é em Fátima, e do lado de Fátima, a Loca do Cabeço, onde apareceu o anjo. Algumas pessoas perguntam qual a importância disso. Em 2 palavras, é que Deus Nosso Senhor, algumas graças específicas, ele normalmente derrama através de determinado santo, determinada invocação de Nossa Senhora, e por isso a importância de a gente fazer peregrinações. E não podendo estar em tantos santuários, né? É difícil, às vezes não é possível nós irmos, nós podemos enviar nossas intenções, e é por isso que, em agradecimento a tudo que fazem os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, tornam esse apostolado possível, nós fazemos esse ato de agradecimento, de levar o nome deles, as intenções, para esses vários santuários. E, portanto, se você ainda não sabe o que é ser membro, ou ainda não se fez membro e gostaria de fazer, no próprio link onde você pode colocar as intenções, embaixo tem uma explicação mais extensa, os benefícios e tudo mais. Tá bem? Então essas são as notícias, vamos para o nosso assunto. E a dona Nazaré Ramos fez a pergunta no comentário, eu achei muito bem resumida, e eu vou ler aqui e vamos ver ponto por ponto. A dona Nazaré diz: bom fazer parte deste apostolado. Quero perguntar se um batismo no hospital de um bebê, meu netinho com 55 dias, feito pelo pai, tia, avó ou madrinha, sem padre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem água, é válido? Certo? Então vamos entrar nesses pontos. Bom, e eu peguei para isso 2 fontes principais. A principalíssima, digamos assim, que eu vou ler hoje, é o Catecismo Romano.
é o Catecismo do Concílio de Trento, promulgado pelo Papa São Pio V, e que esses trechos que eu vou ler são confirmados depois pelo Catecismo da Igreja Católica, vigente hoje. Ah, mas então quer dizer que o Catecismo Romano não está vigente? Não, o Catecismo é uma explicação da doutrina católica. E a doutrina católica não muda assim ao sabor dos tempos. A doutrina católica é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, se eu quero mudar algo essencial da doutrina, né, eu estou indo contra a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo um padre, um bispo ou até um papa não tem autoridade para mudar a doutrina de nosso Senhor. Né? E por isso o Catecismo Romano está tão vigente quanto na época em que ele foi promulgado, porque ele está explicando a doutrina católica de sempre. Bom, e aqui ele vai explicar, a melhor fonte para explicar isso, assim, resumidamente, mas diretamente e com muita autoridade, é o Catecismo Romano, e que os pontos são confirmados pelo Catecismo da Igreja Católica, com este nome, que foi promulgado no século XX. Bom, parece não apenas conveniente, mas necessário dizer quem são os ministros desses sacramentos. Aqui é o Catecismo Romano. Tanto para aqueles a quem esse ofício é especialmente confiado, para que possam estudar para desempenhar suas funções, religiosa e humildemente, e para que ninguém, ultrapassando, por assim dizer, seus próprios limites, possa tomar posse inoportunamente ou arrogantemente assumir o que pertence a outro, pois, como o apóstolo ensina, a ordem deve ser observada em todas as coisas. Isso eu acho sempre muito bonito na doutrina católica, esse equilíbrio entre as coisas. Né? Bom, os fiéis, portanto, diz o Catecismo, devem ser informados de que entre os que administram o batismo há 3 graus. 3 graus do quê? 3 tipos de ministros. Por que ministro? Cada sacramento precisa, para ser válido, de 3 coisas essenciais. Não é? É preciso a matéria, no caso do batismo a gente vai ver a água, como nós sabemos, no caso do crisma é o óleo e tudo mais, o óleo. Então, matéria, é preciso uma forma ou fórmula, certo? Uma fórmula. E terceiro, é preciso um ministro. É claro que a graça de Deus é que opera, mas para ser um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, precisa ter essas 3 coisas. Alguém vai dizer, mas a graça de Deus não pode vir para mim sem intermédio? Bom, a principal fonte da graça de Deus são os sacramentos, que são coisas materiais que, através pelo poder de Deus dado ao ministro do sacramento e com a fórmula da Santa Igreja, certo? Através de algo visível, ele opera a graça invisível. Lembre-se, nós somos católicos, graças a Deus, e é a religião de Deus que se fez homem. Deus invisível que se fez visível. Daí a lógica do sacramento está lógico, de acordo com a própria essência da nossa fé. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem, Deus verdadeiro e homem verdadeiro. E é por isso que os sacramentos são a principal fonte da graça e se operam através de coisas visíveis. Então a matéria que eu vejo, que eu sinto, que eu toco, as palavras do ministro de Deus e o próprio ministro de Deus. Então, não sei se está claro aqui, resumindo muito, esses 3 elementos. Bom, os fiéis, portanto, devem ser informados de quem são os ministros. Agora, os sacramentos, nós temos, alguns sacramentos têm os ministros ordinários e os ministros extraordinários. O que é ordinário? Não é o que, normalmente, quando a gente diz, isso aqui é ordinário, quer dizer, é um material que não tem valor. Não é nesse sentido. Ordinário, no sentido de que é o normal. É aquilo que comumente deve ser feito. Bom, quem que são os ministros primários, ordinários do sacramento do batismo? Bispos e sacerdotes. O crisma é o bispo. Ele pode delegar, dependendo do caso, para um sacerdote fazer.
Mas o bispo, no caso do crisma, que é o ministro ordinário, no caso do batismo, é o bispo e os sacerdotes. Diz o catecismo: os bispos e sacerdotes ocupam o primeiro lugar. A eles pertence a administração desse sacramento, não por qualquer concessão extraordinária de poder, mas por direito de ofício. Para eles, nas pessoas dos apóstolos, foi dirigida a ordem de Nosso Senhor: ide e batizai. É verdade que os bispos, a fim de não descuidarem o encargo mais pesado de instruir os fiéis, geralmente deixam sua administração para os sacerdotes. Mas a autoridade dos padres da igreja, quem são os padres da igreja com P maiúsculo, não é qualquer sacerdote, não é? São aqueles doutores da igreja, no início da igreja, que colocaram o alicerce da doutrina, da explicação, da explicitação do evangelho, da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E eles têm uma autoridade muito grande. Então, a autoridade dos padres da igreja e o uso da igreja provam que os sacerdotes exercem essa função por direito próprio, tanto que podem batizar mesmo na presença do bispo. Então, não sei se está claro, normalmente falando, ordinariamente falando, o batismo deve ser administrado pelo bispo ou por um sacerdote, normalmente falando. Existe um segundo grau, que são os diáconos. Então, subtítulo do Catecismo Romano: diáconos, ministros extraordinários do batismo. Leio: em seguida, entre os ministros estão os diáconos, para os quais, como atestam numerosos decretos dos santos padres, não é lícito administrar esse sacramento sem a permissão do bispo ou do sacerdote. Isso é o que diz o Catecismo Romano. Bom, um terceiro grau, e aí a gente entra mais dentro da pergunta, são os ministros em caso de necessidade. Certo? Bom, aqueles que podem administrar o batismo em caso de necessidade, mas sem suas cerimônias solenes, aqui eu vou explicar depois por quê, ocupam o último lugar. E nessa classe estão incluídos todos, mesmo os leigos, homens e mulheres, mesmo aqueles que pertencem a algumas seitas. Eu vou explicar por quê. Bom, e daqui a pouquinho eu vou explicar depois como fazer em caso de necessidade. Esse ofício se estende, em caso de necessidade, até mesmo a judeus, infiéis e hereges, desde que, no entanto, eles pretendam fazer o que a Igreja Católica faz nesse ato de seu ministério. Então, no caso do batismo, não dos outros sacramentos, no caso do batismo, em caso de necessidade, não tendo no lugar uma outra pessoa que esteja, né, na categoria, por exemplo, de sacerdote ou de diácono, até um herege, até uma pessoa não batizada pode batizar uma outra. E ele vai explicar aqui. Bom, essas coisas foram estabelecidas por muitos decretos dos antigos padres e concílios. E o Santo Concílio de Trento denuncia o anátema contra aqueles que ousam dizer que o batismo, mesmo quando administrado por hereges, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a intenção de fazer o que a Igreja faz, não é o verdadeiro batismo. Em outras palavras, é condenável dizer que o batismo não foi válido porque aquele era um herege. Então, se uma pessoa, certo? Uma pessoa até que não seja católica, mas ela, enfim, recebe uma graça de Deus. Não, eu vou batizar essa pessoa que está morrendo, eu quero que ela seja batizada, e naquele ato ele tem a intenção de fazer o que a Igreja faz, o batismo é válido. E que ele use a fórmula verdadeira. Qual é a fórmula? É o que nós vamos chegar daqui a pouquinho. Só uma observação aqui. Então, resumindo para ficar bem claro. Primeiro, em caso de necessidade, qualquer um pode batizar. Quais são as duas condições? A primeira é que eu tenha a intenção de fazer o batismo como a Igreja tem a mesma intenção, ou seja, eu quero batizá-lo para que ele seja católico.
para que ele seja cristão. E, segundo ponto, usar a fórmula verdadeira. Qual que é a fórmula verdadeira? Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu repito, a fórmula verdadeira é: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se for uma pessoa não sacerdote, ela deve dizer eu te batizo? A resposta é sim. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Como é que é a questão da água? Eu vou dizer logo em seguida. Bom, e aqui de fato a explicação do Catecismo Romano. Devemos admirar a suprema bondade e sabedoria de nosso Senhor. Vendo a necessidade desse sacramento para todos, ele não apenas instituiu a água como matéria, né, que nada pode ser mais comum como sua matéria, mas também colocou sua administração ao alcance de todos. Agora, alguém vai dizer, então por que não tem cerimônias? Por que não não colocam ministras para fazer o batismo? Por que na igreja coloca o padre? Porque eles são os ministros ordinários do sacramento. Então, se na mesma sala, eu vou entrar agora no caso do hospital, depois desse parágrafo aqui, mas se na mesma sala tem um sacerdote e tem um leigo, quem deve administrar é o sacerdote. A não ser que o sacerdote seja um sacerdote ruim e que não queira fazer, certo? Mas normalmente falando, quem deve fazer é o sacerdote. Se tem um diácono e tem uma pessoa que não... um leigo simples, normal, quem deve fazer é o diácono. Bom, eu continuo aqui. Na sua administração, porém, como já observamos, não é permitido a todos usar as cerimônias solenes, porque as cerimônias solenes aí já é uma representação oficial da igreja, e aí precisam ser os continuadores dos apóstolos, sucessores dos apóstolos, que são os bispos, ou os sacerdotes, que são ministros da igreja, ministros oficiais da igreja, né? E eles têm um sacerdócio hierárquico, eles receberam um outro sacramento, que é o sacramento da ordem, e portanto eles são de uma categoria da igreja, e essa história de dizer que os fiéis também são, todo mundo é sacerdote, isso é errado. Isso é contra a vontade de Deus, é contra a constituição divina da igreja. Certo? O fato de que eu posso batizar outro em caso de necessidade não me torna um sacerdote. Não me torna um sacerdote. A não ser num sentido muito genérico da palavra, né? Bom, que os fiéis, entretanto, não imaginem que esse ofício é dado promiscuamente a todos, de modo a eliminar a propriedade de observar uma certa precedência entre aqueles que são seus ministros. E, inclusive, veja o que diz aqui. Muita gente vai pular, diz, mas é o que diz o catecismo aqui. Quando um homem está presente, uma mulher não deve batizar. A não ser, novamente, que o homem não saiba, que não queira, certo? Que, enfim, então o que muitas vezes acontece é que em casos de necessidade a maior parte é feito por mulheres, mas respeitando essa propriedade. Como normalmente o culto divino é reservado aos homens, assim, se um homem está presente, uma mulher não deve batizar. Um eclesiástico tem precedência sobre um leigo e um sacerdote sobre um simples diácono. Então a gente vê, mas e a igualdade? Bom, vocês interpretem como quiserem, mas aqui é o que está dizendo a Santa Igreja e tem toda a razão, porque nem todos são iguais. Todos têm sua dignidade, todos têm o seu lugar, certo? E eu não posso querer tomar o lugar de um sacerdote, como acontece, infelizmente, muitas vezes hoje. E a desordem que acontece na igreja por causa disso, né? Tem que ser todo mundo igual. Quem que disse que tem que ser todo mundo igual? Certo? Nós somos iguais na dignidade de seres humanos perante Deus, mas, portanto, na nossa essência somos iguais, mas alguns receberam o sacramento da ordem e outros não. Então, não é igualdade completa, não é igualdade, o igualitarismo da Revolução Francesa é errado, é contra a ordem posta por Deus nas coisas. É como o coração querer ser fígado, não é? E o fígado querer ser cérebro, dá errado.
pifa o organismo. Assim também nós devemos respeitar e amar essa hierarquia harmônica, né, que o igualitarismo hoje em dia quer destruir. Bom, um eclesiástico tem precedência, etc. As parteiras, no entanto, quando acostumadas à sua administração, não devem ser criticadas se, às vezes, quando estiver presente um homem que não esteja familiarizado com a maneira de administrá-la, elas realizarem o que, de outra forma, pode parecer pertencer mais apropriadamente aos homens. Veja o equilíbrio novamente. Existe a regra geral, mas do ponto de vista concreto, muitas vezes acontece que quem está mais ali já pronto para fazer, que já sabe a forma, já sabe como fazer, está ali. Então, para terminar, vamos dizer a situação de alguém que está num hospital, sobretudo com crianças, com bebês que correm risco, né, de vida. A mãe pode batizar? Pode. O pai pode batizar? Pode. A madrinha pode. Qualquer um que use a fórmula e faça o que a igreja faz, usando a matéria. Mas aqui é a resposta. A matéria precisa ser a água. Precisa ser água. Então, é preciso derramar ou 3 vezes, enquanto se fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou enquanto se fala a fórmula. E eu repito, a fórmula é: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Pronto! Aqui foi feito o sacramento. A pessoa foi batizada e ela não precisa ser rebatizada. O que acontece às vezes é que o batismo aconteceu num momento de muita emoção, de muita tensão, então o padre vai fazer sob condição um rito caso o batismo não tenha acontecido. Mas, se eu usei a fórmula e se eu tenho a intenção de fazer o que a igreja faz quando ela batiza, e eu usei a água, então o batismo aconteceu e foi válido, a pessoa nunca vai ser rebatizada, porque o batismo ele imprime caráter. Uma vez batizado, a pessoa até o final vai ter aquela impressão, por assim dizer, aquele carimbo divino. Ela é suscetível de receber a graça de Deus. Ela se transformou filha de Deus e herdeira do céu. Então a pessoa fica marcada com aquilo. E mesmo quando ela pisa em cima daquilo, o caráter não sai. Então uma pessoa que ela se perde na vida de pecado e tudo mais, e depois volta para a igreja, ela não vai ser rebatizada, porque o batismo está ali. Ela pisoteia, ela pode até perder a graça de Deus, mas o batismo é indelével. O batismo é indelével. Então, eu espero que essa explicação esteja a contento, especialmente de Dona Nazaré. Conte com nossas orações por seu neto. E se tiverem mais perguntas a esse respeito, por favor, coloquem nos comentários e nós tratamos outro dia, se Deus quiser.